dar um recadinho rápido para vocês. O vídeo de hoje não serei eu quem vai apresentar. O tema do nosso vídeo de hoje é Histórias do Vinho. Ele será apresentado pelo Leonan, ele é meu namorado e também estudante de viticultura e enologia. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série Histórias do Vinho. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de um ouvinte que nos escreve: "Eu quero essa predinha na Chon". Olá pessoal, aqui é o Leonan e hoje continuaremos a nossa saga nas histórias do vinho. E hoje falaremos de um país que, embora não tão famoso, é bastante importante culturalmente mundo afora. Quem tem perto de 40 anos ou mais se lembrou dessa frase Está prédio na chão! E sabe de quem eu estou falando. Hoje falaremos da Armênia, um país com riquíssima cultura milenar. A Armênia é um país sem costa marítima, localizado numa região montanhosa entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, no sul do Cáucaso, e faz fronteira a norte com a Geórgia, a leste com o Azerbaijão, ao sul com o Irã e a oeste com a Turquia, com território aproximadamente de 29.700 km². Ou seja, está localizado ao lado dos dois países que já falamos na nossa saga e que você pode conferir aqui no card. A Armênia é povoada desde os tempos pré-históricos e, segundo diversas lendas, era lá onde existiu o Jardim do Éden. Segundo a tradição abraâmica, a Arca de Noé encalhou em território armênio. Seu primeiro estado foi fundado no ano 860 a.C. e foi o primeiro país a adotar o cristianismo, no ano 301. Entre os séculos XVI e XIX, seu território foi dividido pelos impérios otomanos e persa. Foi anexado ao Império Russo no século XIX e foi anexado à União Soviética quando o Império Russo desmoronou. Apenas em 1991 conquistou a sua independência. Entre 1915 e 1923, a Armênia sofreu o que historiadores consideram como o primeiro genocídio do século XX. As mortes são estimadas em 1,5 milhão de armênios e levou à deportação de outros milhões, fazendo com que a Armênia tenha uma grande diáspora pelo mundo. Estima-se que existam 8 milhões de armênios espalhados pelo mundo, excedendo significativamente a população de aproximadamente 3 milhões da própria Armênia. As maiores comunidades de armênios mundo afora se concentram em Rússia, França, Irã, Estados Unidos e Brasil. Muitos nomes famosos mundo afora são armênios ou são descendentes de armênios, incluindo a cantora americana Cher, os franceses Charles Aznavour e Alain Prost, o tenista André Agassi e inclusive todos os membros da banda americana System of a Down. O baixista da banda, Chavodadyan, inclusive nasceu em Yerevan, a capital armênia. No Brasil, a população total dessa diáspora é de mais ou menos 100 mil armênios brasileiros. E eles são concentrados basicamente em torno da cidade de São Paulo, onde existem escolas, igrejas, centros culturais e até uma estação de metrô é batizada Armênia em sua homenagem. Alguns brasileiros de ascendência armênia se tornaram famosos, tais como a atriz Araci Balabanian, que interpretou a Dona Armênia, o ator e político Stepan Essessian e até o filho do Fábio Júnior, o Fiuk. Os armênios têm seu próprio alfabeto e sua própria língua. O alfabeto foi inventado no ano 405 e consiste em 38 letras. 98% da população fala o idioma armênio e cerca de 75% fala também o russo. Seu terreno é muito montanhoso, com rios de rápida correnteza e poucas florestas. O clima continental está em todo o Planalto, o que significa que os verões são quentes, a primavera é curta e os outonos são longos. Os invernos são muito frios e com bastante neve, com temperaturas que variam entre menos 10 graus Celsius e a menos 5 graus Celsius. O ponto alto é o Monte Aragats, localizado no Pequeno Cáucaso, a 4.095 metros de altura, e não há ponto no país que esteja abaixo dos 390 metros acima do nível do mar. O Lago Sevan é situado nas terras altas do país e é o segundo lago mais alto do mundo, com 1.900 metros acima do nível do mar. O Monte Ararat é historicamente o ponto mais alto da região armênia, porém atualmente ele está dentro do território da Turquia.
Mas na Armênia tem-se uma vista clara e total de toda a montanha, o que lembra aos armênios o seu maior símbolo. A montanha está presente no brasão de armas da Armênia e em várias manifestações culturais do povo. Então vamos parar de enrolar e vamos iniciar logo o episódio de hoje. Vamos falar de vinho. E pela primeira vez nesse canal, vamos citar uma passagem bíblica. A Bíblia nos conta que após o grande dilúvio, a arca de Noé encalhou no vale do Monte Ararat. Noé, como lavrador, passou a cultivar um vinhedo. Inclusive, a Bíblia conta que Noé plantou a primeira videira em solo armênio. Segundo ela também, Noé é a primeira pessoa a beber e a se embriagar com vinho. Nessa passagem que Noé se embriagou e se pôs nu em sua tenda, Cã, pai de Canaã, seu filho, o encontrou nu e contou para os seus irmãos, Sem e Jafé, levando a maldição de Cã. Mas isso aí já é outra história. Historiadores armênios afirmam que a primeira vinícola que existiu foi uma vinícola situada na Armênia. Ela é chamada de Arene I e ela tem aproximadamente 6.100 anos de existência, sendo situada na vila de Arene. Essa vinícola foi descoberta no ano de 2007 e ela possui barris de fermentação, prensa de vinho e jarros de armazenagem. Além destes objetos, foram encontrados vestígios de sementes, restos de uvas e videiras dissecadas. Essas descobertas sugerem que havia produção em larga escala e que o local era usado para cerimônias fúnebres e rituais. Abrindo um parêntese aqui, todo vinho produzido nessas épocas mais remotas tem algum contexto religioso. O vinho só passou a ser um produto popular e do dia a dia a partir da entrada da Idade do Ferro, aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. O descobrimento dessa vinícola também é importante, pois a partir da análise das sementes encontradas lá, é possível determinar que nessa época já se utilizava vitis vinífera domesticadas. A história escrita dos vinhos armênios pode ser datada desde o ano 401 a.C., quando guerreiros gregos passaram pelo território armênio e foram recebidos com vinhos e cervejas. Inclusive, Yerevan já era um grande polo produtor de vinho nessa época. Arqueólogos encontraram cerca de 480 carazes, que são potes de argila, que datam dessa época, o que prova a cultura milenar armênia de produção de vinho. Até hoje em dia, alguns produtores de vinhos na Armênia ainda utilizam essa cultura, essa tradição e cultura milenar de produção de vinho, utilizando os antigos carazes em sua produção. Armênios também utilizam barris de carvalho armênio, também conhecidos como carvalho do Cáucaso, para o envelhecimento dos vinhos. Esses barris dão ao vinho uma cor rosada e gosto de baunilha, chocolate e frutas secas. Vinhos produzidos com uvas armênias e envelhecidos nesses barris possuem um buquê único, e essa combinação é impossível de ser realizada em qualquer outro lugar do mundo. Como parte da União Soviética, a produção de uvas aumentou consideravelmente entre 1940 e 1985. Isso aconteceu também porque o foco soviético era produzir em quantidade e não em qualidade. Nos anos 80, a Armênia processou em média 210 mil toneladas de uvas por ano, e o que produzia 150 milhões de litros de vinho. Durante a época da União Soviética, a Armênia também produziu bastante brandy. A Armênia sozinha produzia cerca de 25% de todo o brandy soviético. Mas o que é o brandy? O brandy é um destilado do vinho. Ele possui teor alcoólico entre 35% e 60% e pode ser envelhecido. Falando em brandy, os armênios também têm enorme tradição na produção desta bebida. Há indícios históricos que eles destilam o brandy desde o século XII, mas a sua produção culminou apenas no século XIX. O país produz atualmente cerca de 20 milhões de litros da bebida, e Yerevan é um grande polo de produção de brandy também, sendo a cidade com mais destilarias de brandy per capita do mundo. Mesmo não sendo um produtor tão conhecido hoje em dia e nem tendo uma produção tão expressiva, o papel da Armênia na história do vinho e o vinho em sua história se confundem. Na época soviética, o foco da produção eram as uvas brancas, que atendiam melhor à produção de brandy. Nessa época, muitos vinhedos de uvas tintas foram removidos ou simplesmente abandonados por não haver demanda. Após a independência, entretanto,
surgiu uma nova filosofia de produção de vinho na Armênia, e a demanda pelos vinhos armênios explodiu. Nos últimos anos, a Armênia vive uma nova filosofia da produção. Em 2016, os produtores começaram a se organizar e criaram associações de produtores. O governo também passou a incentivar a produção vitivinícola como ponto-chave para o desenvolvimento econômico do país. Um grande número de vinícolas e vinhedos são encontrados na Armênia, e o país é dividido em basicamente 5 regiões produtoras, sendo a província de Armavir a maior em produção de uvas no país, somando aproximadamente 6.600 hectares de vinhedos em seu território. E a região de Vayat Dzor é a região com maior número de vinícolas. O país tem aproximadamente 400 variedades de uvas nativas. Dentre elas, 31 são utilizadas para a produção de vinhos. Para vinhos brancos, a variedade mais utilizada é a Voskhod, enquanto para tintos a Arene é a principal. A uva Arene tem DNA único, que não pode ser comparado com nenhuma outra variedade existente no mundo. E possui grande potencial vitícola, pois é bastante resistente a doenças, ao mesmo tempo que é elegante na taça. Inclusive, ela nunca foi afetada pela filoxera. Sua casca é espessa, a protegendo das altas temperaturas no verão e do severo clima continental. Ela possui aromas de frutas vermelhas, acidez fresca e taninos sedosos. O vinho produzido com a uva Arene pode ser comparado a um blend de Pinot Noir com Malbec ou talvez com Sangiovese. Já a uva Voskhod é a uva mais fina armênia. Seu nome significa semente dourado em armênio. Praticamente todos os produtores de vinho brancos no país cultivam essa variedade. Mais ou menos o que acontece com a uva Sauvignon Blanc aqui na Serra Catarinense. Ela produz um vinho branco bastante encorpado, com aromas florais, de ervilha e melão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje da série Histórias do Vinho. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o que acharam do episódio de hoje. Ganats!